Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Lázaro, sou diretor da Escola Freudiana Seção Teresina, e a gente tem realizado, desde o ano 2018, edições do Cine Psicanálise. Mesmo no período da pandemia, fizemos uma parada, mas conseguimos retomar as atividades. E é uma alegria ter vocês. Então, eu quero dar boas-vindas, deixando aqui um grande abraço, um grande beijo para vocês todos, e vamos aí usufruir, vamos procurar aprender, vamos procurar viver aí esse momento de comunhão, esse momento de aprendizagem, de compartilhamento. A Escola Freudiana Seção Teresina sente-se muito feliz aí com a presença de vocês. E eu quero, então, passar a palavra para o Augusto. Augusto é o coordenador do nosso setor Cine Psicanálise e também dos nossos eventos, né? Estamos, inclusive, aí já correndo atrás para a realização da nossa segunda etapa da jornada de psicanálise, se der certo, quem sabe ainda este ano pós-pandemia. Augusto, a palavra é sua, eu volto a falar apenas no encerramento aí do nosso encontro. Tá bom, Augusto? Tá ok. Primeiramente, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, ter aceito participar. Como diria Lacan, nós somos irmãos na linguagem, né? E eu queria apresentar, agradeço também por terem aceito o convite, o Fábio e a Fabiana, certo? E eu vou aqui apresentá-los, falar um pouquinho sobre eles, sabe? Fábio Bertolzotto é psicanalista pelo Centro de Estudos Psicanalíticos de São Paulo, atua com clínica psicanalítica em atendimento de adolescentes, adultos e casais nas modalidades online e presencial, além de experiência no acolhimento de drogadícios e adolescentes psicóticos. Realiza supervisões clínicas individuais e em grupo. A Fabiana Loura é psicanalista e psicóloga clínica, co-coordenadora dos cursos de As Origens da Psicanálise em Sófocles e Shakespeare, e Interpretações de Sonho, a psicologia da vida continuana, Xistos e a sua relação com o inconsciente e o mal radical com Freud, pelo Laboratório de Psicanálise e Arte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e é membro fundadora da LAP, Liga de Psicanálise e Psicologia da Universidade 9 de Julho. Certo? Hoje nós vamos fazer um comentário sobre o filme Palavras na Parede, né, que trata sobre a psicose. E agora eu passo a palavra para o Fábio para começar seus comentários. Uau! Boa noite a todos. Muito obrigado pela acolhida, muito obrigado pelo convite. Eu também agradeço a Fabi por ter me indicado a participar com ela dessa enorme possibilidade, e eu gentilmente passo a minha palavra para a Fabi, para uma querida dama da psicanálise, para ela já iniciar, tá? Os nossos comentários, e na sequência, após ela iniciar, eu já passo também a fazer as minhas considerações importantes sobre esse filme, que é muito bonito. É uma grande descoberta cinematográfica dos anos covidianos, né? Porque acho que ele é de 2020, né? Então, assim, eu não sei se ele entrou nos cinemas, ele acabou indo para as plataformas digitais, etc. Fabi, querida, com você a palavra. Vamos lá? Vamos. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Obrigada aí por aceitarem o convite de participar, né, desse debate sobre um filme tão bacana. Eu lembro que, apesar de eu ter o Prime, não é assim a plataforma que eu uso mais, apesar de usar bastante a Amazon. Mas, por um acaso, né, uma colega que está em Portugal, por sinal, né, ela mandou para mim uma vinheta, né, de um filme, e daí eu vi só um pedacinho lá e falei assim, nossa, deve ser muito bom. Né? E daí eu fui procurar, né, o filme e achei ele na plataforma, na Prime, e assisti. É um filme assim que me tocou profundamente, né? Uma porque vai falar desse tema
da esquizofrenia em particular, né? Mas também porque vai tocar em assuntos essenciais da nossa sociedade em relação à saúde mental, né? E como nós tratamos, né, as pessoas que não se enquadram nesse quadro ao grupo dos neuróticos, né? Ao grupo dos neuróticos, né? Mas, mais do que isso, né, ele deu um entendimento para... Inclusive, eu levei para alguns encontros de grupos, né, que eu participo, algumas cenas ali, né, ou algumas passagens desse filme, né, porque deixaram bem ilustrativo como não vai ser algo, né? Porque a gente imagina a figura do psicótico, a gente acha que é uma pessoa assim que, como alguns recortes, sim, que a gente vê na internet, até o caso da Estamira, né? Ou pessoas assim que já estão em situação de rua, né? Que todo momento que você vai ver ali você vê que ela está completamente fora da realidade o tempo todo, né? Ela já não consegue mais articular com você, mas ali mostra uma coisa assim que está numa figuração ali, mostra desde o início, né, desde os primeiros sinais que não mostravam nada de especial ali, só ficava assim, nossa, mas por que será, né, que está acontecendo? E parecia que eram problemas oftalmológicos, ou até problemas otorrinolaringologia, né? Porque pegava lá a questão de alguns ruídos, né? Parece que mostra lá. Mas não tinha nada assim de especial, né? Tipo algo que disruptivo mesmo ali, que a gente fala assim, ops, aqui nós temos um problema assim um pouco mais urgente, né? E a gente vê assim esse desdobrar, mas uma vida cotidiana desse rapaz, né? E que a maior parte do tempo ele está se relacionando com a realidade. Ela só é invadida, né? E tem uma outra questão que é a questão da psicofarmacologia, né? E tanto as suas benéfices como, né, as questões ali que se apresentam nos efeitos colaterais. E ele traz uma outra questão no particular dele, né? Ele era aquele paciente que era resistente aos medicamentos, né? Enfim, então tem várias categorias aí que eu achei interessante a gente discutir um pouco. Então, vou contar rapidamente, assim, só para a gente situar a história. Acho que todo mundo assistiu, mas lá. Esse rapaz, né, acho que ele mostra lá 16 para 17 anos, né? Idade escolar, ele começa a apresentar algumas questões lá, a narrativa é em primeira pessoa, ele contando a sua história. E ele começa a apresentar algumas coisas, ele vai passando em médicos, né? Inclusive nesse teste aí da visão, né? E até que culmine lá no primeiro episódio psicótico mesmo, né? Que tem o efeito de alucinação. Mas tem uma questão aí no ponto que eu também quero até discutir com o meu colega Fábio, que é entre os primeiros sinais, que eram assim ainda bem, digamos assim, nada que realmente tivesse causado um problemão para ele em relação à vida dele e à relação que ele tinha com os colegas ou com a família. Mas aparece ali ele no começo, né, vivendo com essa mãe, e depois entra um elemento aí que é este namorado da mãe, né? Esse episódio acontece depois da entrada deste homem, né? Eu queria pontuar que talvez ali a gente tem um divisor de águas, né, para este garoto. Não que não fosse acontecer em algum outro momento, mas talvez isso tenha precipitado, sim, né, a questão aí dessas alucinações, né, tão severas como apareceu. E que leva ele ao diagnóstico, né? Também tem essa. Mas tem uma coisa que ele também mostra ali, que é a sua aptidão pela culinária, né? E ele encontrou, né, desta cozinha, nesse ato de cozinhar e de criar, né, pratos, etc.,
né, que vira para ele também um objeto de estudo, porque ele quer aprender a como fazer tudo isso, mas ele diz algo assim, que dentro da cozinha, ali, cozinhando, né, ele não era um mundo assim, onde tudo silenciava, né, onde todas essas coisas que vão aparecendo, essas vozes, né, esses companheiros, né, porque depois ele começa a alucinar lá com 3 personagens, sempre são os 3, não sei se alguém aqui viu Uma Mente Brilhante, mas também tinha, né, esses 3 personagens, é engraçado isso. Então, é uma menina lá que é toda good vibes, assim, né, meio zen, um adolescente ali hormonal, e o guarda-costas. Esse guarda-costas, inclusive, ele se desdobra em mais 2, né? Tipo, então, às vezes aparece só ele, e às vezes aparece ele mais 2, que seriam os capangas ali, né? Então, isso vai desenvolvendo, né? O filme praticamente conta ali esse encontro do menino com os tratamentos, desta mãe, né, que busca ali uma resposta, um tratamento e esta cura para o filho, essa troca de medicamentos, depois o encontro de um novo medicamento que está sendo testado no mercado, né? Então, este menino vai lá e faz uma entrevista, né? E ele é aprovado para ser meio que cobaia, né? E, no primeiro momento, esses medicamentos começam a ter um efeito, mas também existem outras coisas que acontecem ali, que eu também quero discutir com o meu colega, se ele concorda comigo, que antes do efeito lá de sumir, né, essas alucinações que ele tem, né, desses 3, né, dessas 3 personagens que estão com ele o tempo todo, ele fala até, parece que é como que você tivesse colegas de quarto o tempo todo com você, né? Mas depois, né, tem um momento lá que ele acorda sozinho, né, que ele diz que foi ótimo, etc. Acontece 2 coisas antes disso. Uma é que ele acaba entendendo lá que a psiquiatra conta tudo o que acontece na sessão para a mãe. Ele fica muito decepcionado com isso. E outra que ele encontra um padre que, é o padre, né? É um padre maravilhoso, assim, né? Que oferece uma escuta para ele, sem respostas ali naquele primeiro momento, meio ambíguo. Ele é quase como uma figura de um psicanalista mesmo. Só que um psicanalista na frente de um neurótico, né? Mas ele tem, né, esse momento de uma escuta, uma escuta mesmo ali, esse momento de ele poder falar, inclusive, dessa psiquiatra, né, que abre, né, as coisas que ele está falando para ela, para a mãe, sem que ele soubesse que isso ia acontecer. E, assim, ali ele já também vendo alguns efeitos colaterais desse remédio. Mas, até então, ele sentia, assim, uma alegria, mas ele sentiu uma alegria, porque o remédio estava dando efeito, porque ele também tinha encontrado um encontro, ele estava num encontro um pouco amoroso, né? Com uma menina lá na escola, nova. Ele estava falando, né, sobre as suas questões, ele encontra esse padre que faz essa escuta bem, não do médico, né, que fica lá adaptando as coisas, mas uma escuta que, no meu entender, foi bem neutra. Enfim, ele vai sentindo, ele vai ficando um pouco mais feliz mesmo nesse primeiro momento aí. Só que ele tem esses espasmos, né, musculares, que é um efeito realmente colateral do remédio. Mas, enfim, tem uma hora que ele acorda mesmo lá e não tem mais, né? Ele não vê mais, etc. E parece que a vida dele fica boa, né? Ele consegue lá tirar notas boas na escola, ele está nesse envolvimento aí de uma amizade meio romântica com essa menina, né? Ele está cozinhando, etc., até que acontece a questão lá de, por conta do medicamento, ele tem uma perda de paladar. Aí isso compromete, né, a questão do cozinhar para ele.
de ele poder temperar as coisas, tal, e sentir esse gosto e poder realmente fazer os seus pratos. Ele vai começar a apresentar outros efeitos colaterais também, e ele decide, por conta e risco, não tomar mais. Então, ele engana a mãe e não toma esses remédios, né? Eu queria parar por aqui, antes de continuar o filme, para a gente discutir algumas partes. Eu vou deixar o Fábio comentar essas duas coisas que eu falei, e depois a gente volta a falar do filme. Pode ser, Fábio? Vamos lá, Fabi, uma das coisas que você acabou entrando foi a complicação da psiquiatra, que às vezes parece um pouco com uma determinada psicanalista, porque ele aparece durante o filme em algumas sessões, não é só uma. Eu não me lembro se a roupa dele muda, o que provavelmente indica que é mais de uma sessão. Mas aí existe um grande problema. Ele é um adolescente, né? Não fica muito claro para a gente se ele já está com 18 anos ou mais. E aí, assim, existe uma devolutiva que é impossível de nós psicanalistas ou psiquiatras não realizarmos, principalmente psicanalistas, quando a mãe vem com a lei de la madre dentro do consultório e exige uma determinada devolutiva. Ele não foi informado dessa devolutiva, que ela ocorreria, e obviamente a devolutiva, ela tem sim uma função normativa dentro das famílias, onde, infelizmente, as famílias precisam estar informadas diante de uma patologia que é apresentada no filme, que é a esquizofrenia, que é essa sintomatologia nada fácil de lidar. Eu já tratei de um esquizofrênico no meu consultório, que hoje em dia ele não está mais comigo, ele está estudando nos Estados Unidos, inclusive, né? Por coincidência. Não é o Adam, tá? Não é o rapaz do filme. Inclusive, Adam, né? Eu faço até um parênteses aqui, Adam, primeiro homem, né? Muito interessante, que é um nome muito comum nos Estados Unidos, mas tem uma coisa que eu queria falar sobre a Maya, que é a namorada dele. Pessoal, Maya, em sânscrito, é ilusão. O Paya é a nossa realidade. O Paya é o que o Adam tem com a realidade quando ele literalmente está medicado, né, com o psicofármaco. Mas eu achei muito interessante eles escolherem e permitirem, sei lá, sintomaticamente, o nome Maia, ilusão, para a garota que é o objeto de amor do Adam, né? Isso é muito bacana. Uma outra coisa, Fabi, que a segunda coisa que você falou, que você queria que eu discutisse, eu fiquei imaginando aqui, me relembra, por favor, querida, eu não anotei, diga lá. A segunda coisa era a questão das alucinações terem parado. Então, mas isso, a tá. ocorrência disso, isso ocorreu, ele já estava tomando há um tempo o remédio. Uhum. Então, olha, tem duas coisas importantes, então, para a gente falar sobre alucinação. Reparem que a gente tem uma cena que o pai dele vai embora e ele fica em casa com a mãe. Aí tem uma coisa que você comentou, que é muito importante, porque a gente tem um elemento aí traumático que pode ter originado as tais alucinações, tá? Uhum. Então, isso vai começar a acontecer e aí, assim, a gente fala, peraí, tem a ver com a partida do pai ou tem a ver com a entrada do namorado? Né? Uhum. Então, a gente sempre fica um pouco na dúvida, que, aliás, é um namorado que a gente depois descobre que é um cara muito legal, inclusive. Ele não é um substituto do pai, ele não é um segundo Édipo que esse rapaz vai passar. Outra coisa muito interessante, que eu acho que vale a pena a gente deixar aqui bem lembrado, é qual é a especialidade, qual é o talento do Adam, gente. Ele cozinha muito bem. Ele oferece alimentos afetivos para a mãe, que é a mãe que antes ofereceu o leite materno para ele. Acredito que sim, a gente não tem cena do Adam mamando, mas olha como o filme dá uma volta e vai parar nos alimentos afetivos. E tem umas cenas muito bonitas, ela provando um alimento e falando, it's good, alguma coisa assim, né? Ela gosta, ela prova, que é aquela coisa do sabor mesmo, sendo literalmente apreciado, né? O registro do sabor e talvez até do cheiro, porque aquela comida devia ser uma delícia, porque ele usava uma série de especiarias. Ela faz até barulhos, assim, de tipo, não é? Meio um gemidinho, né? Então, é muito interessante. A gente tem aí uma transposição maternal, eu acho que é muito interessante falar disso, porque agora o filho alimenta a mãe, através de um talento
muito falado hoje em dia, que é esse talento da culinária. Olha quanto programa legal de culinária que a gente tem, né? Então, assim, a culinária, ela virou uma linguagem nova para as pessoas se expressarem, para darem uma sublimação aí, artisticamente, através de outras possibilidades gustativas. Eu acho sensacional, né? Você vai ter escopofilia para você ver tudo que você quer comer e comer com os olhos, né? Mas não é apenas isso que me chamou muita atenção nesse filme, gente. Você sabe que a sintomatologia da esquizofrenia dele me deixou fascinado com a forma dos três, essa tríade aí. Sabe por quê? O que eu fiquei imaginando aqui? Eu quero discutir com vocês isso. Eu fiquei muito impressionado com a possibilidade olha só que interessante, isso é que eu quero compartilhar com vocês, da Rebeca, que é a menina super zen, Zen, seu né? ego dele, seu ego dele, o ego clivado dele. A gente está vendo o ego do cara. Pensei também na possibilidade do guarda-costas, com aquele porrete, ser o superego matador dele. E o garoto, todo libidinal, todo comedor, falando, precisamos ir para o Brasil, quando ele abre uma revista erótica. Muito legal. Na verdade, é o id dele pulsando a 1000. É um super id pulsando a 1000. Mas aí, pessoal, a gente também pode pensar até em real simbólico imaginário lacaniano aí, porque nós temos um enodamento com um sintoma terrível, que é a fumaça negra. Pessoal, a fumaça voz, negra, né? aquela voz, aquela pulsão invocante catastrófica, quando ela aparece, ela envolve as pessoas, ela anula tudo. E, inclusive, acontece uma tragédia na festa da prom night, né? Naquela formatura, que é uma festa muito importante para o norte-americano, gente. Eles amam a tal da prom night. Tem cheio de filme com prom night, desde Carrie a Estranha. É um evento tão ritualístico, sempre acontece uma tragédia. Morre um monte de gente. Se vocês um dia me convidarem para essa prom night, eu não vou, porque eu sei que vai dar tragédia. Sempre, eu não fui na minha também, viu, Fábio? Filme. Mas o importante é que, veja bem, ele chega chapado de remédio, e quando ele literalmente tem uma crise, toda desbussolada, e aí acontece, digamos assim, ele foge para um lugar muito alto e ele fica encurralado pela fumaça negra. Vocês lembram dessa cena que é muito importante? E ele literalmente se deixa despencar. Ele se deixa despencar num real, que pode ser literalmente a pulsão de morte desse rapaz, para aniquilar todos os sintomas que ele tem e encerrar com essa história toda. E é através deste problema que acontece, esse acidente que fica um pouco claro, obscuro, se foi uma tentativa de suicídio ou um deixar-se cair no real, né? Uma ausência total de simbolização, ele vai parar naquela clínica. E naquela clínica é exatamente onde ele acaba descobrindo depois que, numa das noites que ele estava pegando um papelzinho lá de salgadinho, estava comendo um salgadinho, ele vê o padrasto dele fazendo um meio. E aí ele acha que o padrasto dele falou que ele é um lixo. Mas ele não falou que ele é um lixo. O padrasto dele falou, joga no lixo o tal do saquinho, mas ele acha que o padrasto diz que ele é um lixo. Por que eu digo que isso é um momento importante? Porque o esquizofrênico, ele entra no consultório, ele traz essa mensagem, todo mundo me acha um lixo. E eu vi isso acontecer mais de uma vez. E é uma queixa comum, meus pais me acham um lixo, a sociedade me acha um lixo. Não, ele não disse isso naquele dia, mas ele tem isso na cabeça, ele se acha um lixo, porque ele se acha que ele não corresponde às expectativas maternas, e por isso que a mãe dele ficou grávida e teve uma outra filhinha. Vocês lembram? Que a mãe fica grávida, que depois, no final, tem uma cena linda, com a Maia, a ilusão, né, todo mundo junto. Mas, reparem que no final a gente tem uma quebra de um mistério bacana para a gente dentro da narrativa do filme. O padrasto dele fez um e-mail lindo para aquela Sister Catherine, aquela freira super dura, né, a respeito da sintomatologia dele, né? Então ele era apenas um pouco mais frio e um pouco mais distante, por não estar acostumado a lidar com o esquizofrênico em si, tá? No caso, o psicótico. Mas o problema é que ele tentou ajudar. E quando aquilo é revelado, a gente tem ele pedindo para sair, vai lá, dá um abraço, né, no padrasto, é um momento bonito, emocionante. É assim, eu acho lindo, porque aquele homem é muito bacana, porque ele aceita a sintomatologia do filho da mulher que ele ama e também vai ser pai e dá uma irmã para ele, né? E que não é uma suplente, não, é uma irmã. Ela, na verdade, é um novo sujeito para ter uma nova história
uma nova família, e ele está nessa família, ele faz parte dela. O filme tem esse acolhimento no final, o que é muito importante, porque, gente, não adianta, acolhimento para o doente esquizofrênico, desculpa usar a palavra doente, só assim, tá? Para a gente poder encaixar aqui no filme, é super importante. Não adianta dizer, você é um lixo, você não presta. Tem que medicar, tem que acolher, tem que receber. Tá? E é claro que se você recebe o doente, o esquizofrênico, dentro do consultório, você não vai colocar ele no divã, porque ele vai sair levitando no divã e você junto com ele, tá? Não vai, mas o que você vai fazer é realmente estar com ele medicado, para você poder elaborar e poder simbolizar, ajudá-lo a simbolizar, porque eles simbolizam sim, toda a sintomatologia dessa extremidade que está em volta dele, deixando ele literalmente esmagado pela cultura e pela sociedade, tá? Isso é muito importante. A gente precisa acolher. Oi, Tem diga, Fabi. uma parte do filme que ele faz muita associação livre, não sei se vocês perceberam. Porque ele chega lá para a psiquiatra e ele vai falando o que está na cabeça dele, né? Sim. Não só o que está acontecendo naquele momento, ele faz até flashback, né? Ele diz assim que quando ele tinha 14 anos, né, tinha uma menina com câncer terminal, né, na turma dele, e uma boy band vai lá fazer, né, cumprir assim, tipo, o último desejo, né, dela. E ele fala assim, a sociedade não deixa escapar nenhuma oportunidade de realizar um desejo de uma criança com câncer. Mas a sociedade não vê a hora de passar o problema, né, para outro quando se trata de uma criança esquizofrênica. Uhum. Né? Ninguém quer realizar o desejo de uma criança esquizofrênica. Né? Então, ele vai mostrar uma coisa assim que é bem calcanhar de Aquiles da nossa sociedade. Sim. Uhum. Porque é difícil lidar com uma mente que age diferente, que funciona diferente, né, do que esse padrão neurótico, né? Porque a perda da realidade, gente, tem nos dois, né? O Freud não diz pra gente, há tanta perda na realidade, na neurose, quanto na psicose. Mas a da neurose, né, como ela é uma perda, assim, de tipo, eu não quero saber nada sobre isso, né? Esses dias eu ouvi alguém falando assim, o Brasil tá ótimo. Eu falei, meu Deus do céu, quem é que não mora nesse país? Então, eu não quero estar aqui quando estiver ruim, né? Porque isso está ótimo agora, né? Mas não é um esquizofrênico, né? Provavelmente é um neurótico, né? Que simplesmente eu sei da realidade, a realidade está aí, tá? Mas eu não quero saber nada sobre ela, né? Tipo, então, a gente não está falando só disso, a gente está falando como que essas pessoas resolvem, né, as suas questões. E justamente pela psicofobia que existe, eu, pelo menos, vi isso no filme, que esse menino, ele não consegue, de fato, falar sobre isso com as pessoas das quais ele tem afetos. Tanto é que ele esconde da menina, né? Porque ele sabe que seria estigmatizado, né? É isso que ele espera. E, nesse sentido, eu acho que ele está muito lúcido mesmo, porque a sociedade estigmatiza. Ele sofre, por exemplo, no primeiro evento, né, na escola anterior, né, ele acaba machucando lá o menino, porque eles estão no laboratório de química, quando acontece esse grande... O superego matador, né? Aparece lá com a dupla, os três lá, começa a quebrar todos os frascos. A alucinação, gente, mostra muito como Freud tinha razão, né? Que o efeito da alucinação, ele era essa tentativa curativa. Olha só como que é essa alucinação desses três elementos que o Fábio colocou, né? Eu também posso concordar nesse sentido. Porque eles aparecem e avisam ele, a gente tem que ir embora. Né? Quando não é o guarda-costas, é a Rebeca, né, que fala assim, Adam, temos que ir embora, né? Ou né? Outro, vamos para o Brasil. Não, mas vamos embora quando a fumaça preta aparece. Você não viu? Sim, eu achei muito interessante, porque parece que esses três elementos estão, de fato, no lado dele contra este outro elemento que
que é o nocivo, né? Uhum. Que meio que fala para ele que ele não presta, que ele é um problema na vida dos outros, que ele tinha que se matar, né? E etc. Esses outros elementos, né, que são esses três, eles ajudam ele a pensar. O guarda-costas até pega e fala assim: deixa, chefe, que a gente cuida disso, e eles vão lá com os porretes, batendo na fumaça. O matador é apelido, né? Então, mas é assim, você vê que existe essa... Quando a gente fala muito das fantasias inconscientes do neurótico, né, eu até brinco com alguns alunos que eu falo assim, gente, na análise, a gente escuta, lógico, lá dos boletos da tia, do pai, não sei o quê, do marido, né, de tudo que está acontecendo, mas a fantasia que a gente vai achar, né, atrás dessa escuta tem uma fantasia. E essa fantasia, ela é tipo Nárnia mesmo. Não espero se encontrar coisas muito coerentes, não, né? Tipo, são todos o quê? Traços minêmicos que são juntados, montados um palco ali, e a fantasia, aquele mito neurótico, né? Mito individual do neurótico, como Lacan escreveu, ele é da ordem de uma fantasia mesmo. Digamos assim, que o psicótico não tem essa fantasia dentro, né? Ele alucina, né? Então, esse mundo da fantasia que estaria encoberto pelo efeito do recalque, ele está no real, né? Ele vai para a realidade. Então, aparece tudo isso daí e tem efeito de filme. Tem efeito. Tanto é que, tipo, enquanto ele está ouvindo, né, essas vozes desses três, assim, parece que ele fica mais coerente com em manter, né, esse laço social com as pessoas reais, né? Mas quando ele começa a ouvir esta voz, né, quando ele entra, ele fica bem, ele se opõe lá ao padrasto e tal, que daí ele tem certeza que o cara que está fazendo tudo, que tudo era um plano, é a voz desta fumaça preta que fala com ele, né? Tá vendo? O plano sempre foi esse, de manter, né, tudo tal, né? Então, enfim, ele vai falando, ele vai repetindo o que a voz fala para ele, né? E daí lá ele coloca assim, daí ele se vê tipo não acolhido, né? Porque é como se esse padrasto fosse o inimigo e a mãe também não está mais do lado dele. Agora, uma coisa que ele fala que eu achei maravilhosa, mas maravilhosa mesmo, quando a mãe diz lá assim, eu vou ter um bebê e tal, mas olha, nada vai mudar. Ele falou assim, o que você está falando? Tudo vai mudar. Porque é um engano dessa mulher achar que ela vai ter um bebê e nada vai mudar, né? Mas tudo bem, as mães gostam de se enganar, tá, gente? Então, normal. Agora, eu queria falar do padre. Gente, eu fiquei apaixonada por esse padre, e olha que eu não sou nem religiosa. Mas eu gostei, assim, dessa neutralidade nas respostas dele, né? Mesmo assim, com esse arcabouço clichê aí da religião, e até essas frases feitas, né? Que vem ali da Bíblia, né? E tal, desse Novo Testamento. Mas ele sempre devolve, né? Tipo, que ele implica, né, o Adam nisso, e ele não responde, né? E o Adam até briga com ele, né? Fala, você sempre é assim, né? Que isso dá um ar, assim, de que ele é poderoso, né? Mas ok. E depois, quando ele está internado, esse padre vai lá, né? Porque uma das perguntas do Adam é para que serve a confissão, né? Achei maravilhoso isso. Então, daí ele vai visitar o Adam, e o Adam, nesse momento, ele já está discutindo o que é real e não é, porque ele sempre viu esse padre meio que fora, né, de todo o resto. E como ele alucina os outros, acho que ele já até pensou, nossa, será que ele existiu? Eu sempre alucinei, né? Então ele pergunta para a enfermeira, né, tipo, você está vendo ele? Né? Ele, tô. Né? Dele, então, ok, você existe, né? E daí o padre fala que ele foi lá, tal, porque ele queria responder, né? Ele queria responder a pergunta, e ele diz assim, eu não sabia da sua condição.
E para mim foi uma fala assim, meio retificadora de um analista, por exemplo. Né? Um analista que, eu estava pensando que você era um neurótico. Né? Agora eu vi que alguns, né, precisam de um outro tipo de resposta mesmo. Né? Não pode ser essas ambiguidades aí, né? Então ele vai lá e diz, né, para que serve, né, sem essa de ficar fazendo mistério ou filosofia, né? Mas sobre essa implicação, né, de você confessar para você poder rever aquilo que você fez, né, e saber com isso. Ele fala assim, eu falava aquelas coisas, né? Eu falo normalmente para os garotos aquilo, porque daí eles vão lá e pensam e eles mesmos encontram a sua resposta. E eu achei muito legal, e o Adam diz assim para ele, né? Ele fala assim, eu posso rezar aqui com você? Ele fala assim, e se eu não quiser, né? Ele fala assim, não tem problema. E se eu não souber rezar, né? Uma coisa assim, ele diz. Aí ele fala, não tem problema, você fica em silêncio e toma um tempo para pensar quem você quer ser. Achei lindo isso. Enquanto isso, eu rezo, né? E na primeira vez, quando o Adam diz para ele, primeiro encontro deles, né, que ele diz para ele, eu não acredito em Deus, né? E ele fala assim, mas se eu falar com você aqui, você vai ficar entre nós? Ele fala assim, e Deus? Mas como você não acredita, então é só entre nós. Eu acho incrível, porque ele não fica dando palestrinha, gente. Palestrinha moral, nem nada disso, né? Ele aceita esse ateísmo do menino, não implicando, mas fazendo ele entender que ele, naquela posição, acredita. Né? Mas se você não acredita, então para você são nós dois. Né? Parece aquela piadinha, né? Que quando a gente perguntava ao professor, pode ser prova em dupla, ele fala assim... não pode ser prova com consulta, eles falam assim, você pode consultar o eu, o id e o super-eu. Agora, se você não é psicanalista, então é só sem consulta. Né? Então, eu achei interessante essa coisa do padre. Vou deixar o Fábio falar um pouco, senão não paro de falar. O padre realmente ele é uma personagem muito importante, né? Primeiro que fazia tempo que a gente não via o Andy Garcia nos filmes, que é um ator que eu gosto muito. Segundo, eu acho assim, é um padre meio lacaniano, né, pessoal? Apesar de que a gente percebe lá que a gente tem essa coisa, né, do recordar, confessar, repetir e elaborar, né, dentro do confessionário, ele dá umas cortadas dele e umas cortadas muito interessantes. Claro que tem a ver com a edição do filme, é evidente, né, com a narrativa, ficar um pouco mais instigante para a gente, mas tem exatamente isso que realmente traz sobre a não crença dele numa possibilidade de existência de Deus, porque ele tem uma patologia na qual ele, como jovem, com certeza, que carrega essa sintomatologia, deve sofrer muito, e aí ele deve perguntar muito por que eu, que é o que acontece na clínica. Por que eu? Porque sim, porque aconteceu. E é muito duro a gente dizer isso para o paciente. Muito duro. Um recordinho só que esse padre faz também, que eu achei interessante, bem lá na clínica, que quando ele vai lá, ele fala assim, eles deixaram você vir me visitar, né, porque tinham colocado lá algumas imposições, né, tá lá. Ele falou assim, eu só sigo os propósitos de Deus. E ele diz assim, será que você não pode falar com ele, não? Porque os meus estão bem zoados, né? Mais ou menos isso. Ele fala, é muito bem lembrado. Ele fala, já que você está intercedendo, né, por favor, já que você é o servidor, literalmente servidor digital, por favor, resolve aí, né? Acelera a minha queixa para que a minha queixa chegue logo ali, né? Mas isso é muito importante. Isso é muito legal mesmo. Agora, né, no finalzinho do filme, tem aquela cena clichê, né, do amor, o amor vence tudo. Olha, gente, na maioria das vezes o amor vence mesmo, tá? Eu ainda continuo com esperança no amor e na humanidade, nas pessoas literalmente se dando bem. Eu espero mesmo que o amor seja sempre a solução. Love is the answer, né? Mas assim, você vê lá os 3 componentes cindidos, né? O ego, o superego e o id, né? O superego matador ali apoiando, né, o beijo final, antes de finalmente eles estarem dentro da casa, com aquela cena
fatídica da porta entreaberta, parece que a voz está vindo, algo está vindo de lá, Adam, Adam, e o padrasto vai lá e fecha a porta, porque eles percebem que existe um gatilho ali na escuridão, né? Isso é muito importante, tá? Tem alguma coisa ali que não vai bem, parece que tem algum indício, tem um índice significativo, significante naquela porta que não pode, né? Não pode literalmente ficar aberta. E isso acontece mesmo. Esse meu paciente psicótico, que agora está estudando nos Estados Unidos, né? E está estudando sozinho, viu, pessoal? O cara tá ótimo. Claro, medicado, tá? Não pode parar de se medicar. Ele tinha um determinado gatilho. E o gatilho, sabe qual era, gente? Era a porta do banheiro aberta. Do banheiro aberta. Olha, é tipo uma espécie de um umbigo da psicose, nunca descobrimos. Sabe, tipo um umbigo do sonho? Quando não dá mais para a gente decifrar? Que não tem. Então, a gente não conseguia entender o porquê que isso era um fator que, literalmente, qual era o fator traumático ligado à porta do banheiro entreaberta. Tanto é que ele estava num quarto, ele teve que sair do quarto quando todos nós descobrimos que não era suíte, ele não podia ficar no quarto que tinha suíte. Então era um pouquinho complicado, inclusive porque a porta do quarto da suíte fechava e ela abria, era pior ainda, né? Sabe aquelas portas que fecham e abrem? Fala, meu Deus, não dá para amarrar a porta. Então é muito pior para o rapaz que era esquizofrênico ter uma porta que não fecha nunca. E aí a gente fez a possibilidade de ele literalmente trocar de quarto. Ele trocou com a irmã, que ficou uma fera, mas teve que trocar de quarto para um quarto que não era suíte, entendeu? Que para ele era bom ser uma suíte, mas esse conforto ele achou melhor perder, porque a sintomatologia traumática que aparecia durante a noite, principalmente, com as alucinações dele, era gigantescamente ligada à porta do banheiro. Muito interessante isso, né? Mas a gente nunca descobriu o que tinha ali. A gente só sabe que causava pânico, terror, medo, mas não sabemos o que causou originalmente, tá? Nunca descobrimos. Quem sabe um dia. Então, não sei se isso vai servir para o seu caso, mas eu queria falar um pouco sobre a questão da psicose, só para a gente entender, quer dizer, entender por que eu pensei, tá, gente? Depois, se vocês quiserem me refutar, vocês me refutam. Mas por que eu pensei que tudo desencadeou daquela forma por causa da entrada desse padrasto? Porque, bom, aqui pegando assim um pouco o estudo do Lacan, né, que vai incrementar um pouco a questão ali da gente pensar a fora-clusão, porque o que está em jogo não é só a percepção da castração, né, mas sim a falta da mãe, né, essa mãe não fálica. E a mãe não fálica ela se apresenta muito mais forte no momento que ela deseja algo, né? O desejo da mãe mostra a falta da mãe, né? Então, isso leva a todo o gatilho lá, né? Tipo, as amarrações do significante fálico, pênis, tal, e etc. Mas tá ali. Então, quando ele vê esta mãe olhando, você viu essa cena? Que é antes, essa cena, ela acontece antes daquela que é no laboratório. A mãe virada para este homem, com o seu olhar de desejo para este homem, e ele observa isso. Não era mais só nós dois, agora tinha o Paul. Sim, tem uma cisão extremamente importante aí, e é uma cena muito bem elaborada. Assim, a gente pega isso porque a gente conhece isso, né? A teoria. Mas é uma cena muito bem elaborada. Muito bem mas é elaborada. Porque acontece. Porque, na verdade, não é um desprezo pelo outro, mas é uma substituição daquilo que eu desejo. Então, você tem literalmente vamos dizer assim, uma virada para o outro, né? E aí é interessante, né? Porque tem aquela coisa que eu sempre gosto de comentar, do estágio do espelho não falho, quando a criança consegue se enxergar o reflexo dela nos olhos da mãe que a ama, né? E ela percebe que não é aquele espelho, né? Do Lacan lá, daquela inversão, né? Daquela inversão bonitinha do vaso, não. Ele se vê como o elemento que é amado pela mãe, com objetos de amor da mãe nos olhos da mãe, né? Ele vê o brilho nos olhos da mãe e ele consegue se ratificar na alegria que ele tem de ser amado pela mãe e o prazer que ele tem pela imagem que ele provoca na mãe e as reações no corpo da mãe, né? Isso é muito interessante, é algo que não tem no filme isso, mas é algo que ele não tem mais, porque tem um substituto outra, né? ali.
Sim, e esta cena da mãe, pegando a teoria agora, né? Tipo, faz com que, se a mãe deseja, a mãe não é fálica, a mãe é castrada, a mãe precisa deste outro, que teria o falo, aí ele cai de novo no que a foraclusão está fazendo, né? Que é ele não ter que se haver com a própria falta, com a própria possibilidade de castração, de perder algo que lhe é muito necessário, né? Então, veja só, a gente volta a esse tema, né? Você vê como que o Édipo é importantíssimo, né? É bom a gente entender como acontece isso, né? E o que deflagra, porque às vezes eu vejo assim que as pessoas pensam muito literalmente que a gente vai olhar só o pênis, né? Mas na cena do banheiro, é normalmente no banheiro que as crianças veem as suas mães nuas. Sim. É no banheiro que às vezes acontece a primeira a primeira angústia de tipo, eu posso perder mesmo, olha lá. Né? O Lacan diz que uma das teorias da psicose seria que nem aconteceu, né? Tipo, não é algo assim que passa, né? Acontece, né? Tipo, depois é foracluído, daí entra tudo nessa questão do jogo do real, mas que é como se aquilo não tivesse nem acontecido, né? Que esse foracluído é aquilo que tira mesmo, né? Como se ele desse uma rebobinada, né? Você voltasse para o passado, né? Tipo, volta no tempo e eu não vi, né? Eu não vi. Né? E qualquer coisa que levasse a você tomar, né? Esses gatilhos do psicótico podem ser retomados nessas partes aí, né? Posso fazer... peraí, só apareceu uma imagem aqui. Pode, claro. Boa noite. Boa noite, meu nome é Lilian, e Oi. eu trabalhei durante algum tempo com esquizofrênicos, em particular uma menina que me fez relembrar o filme, né? Porque todos esses processos, essas coisas assim, nossa, eu até me emocionei no filme, né? Enfim. E aí eu me pergunto, né? Isso tudo já não estaria latente? Por quê? Não só com essa moça, mas com outros, né? No processo de esquizofrenia. Na entrada da puberdade. E aqui no Brasil, pelo menos no tempo em que eu atuava mais com pessoas com esquizofrenia, o laudo, ele não é dado precocemente, vamos dizer assim, né? Eu, uma vez, num contato porque eu às vezes acompanhava esses jovens. Eu, na época, já estudava psicanálise, mas eu atuava como psicopedagoga. E eu acompanhava alguns jovens, e essa jovem também. E aquilo me angustiava muito, porque ela começou exatamente como ele, com questões de problemas nos olhos, e ela tinha problemas com a luz, ela usava os óculos escuros, e a família investigou a questão de problemas oculares, e ficou esse laudo, problema ocular, porque ela tinha uma série de coisas. E aí, não, tem que primeiro ter o primeiro surto. E ela entrava em desespero, porque ela não sabia o que tinha. Né? E ela se sentia estranha, esquisita com os outros, porque ela não sabia o que ela tinha. Né? E é desesperador. Né? Eu não sei se continua assim, mas eu fiquei pensando no filme, isso já não estaria latente nele? Né? E à medida que essa mãe, né, o pai vai embora, eu senti um certo alívio, né? Foi, porque depois ele fala, lá no finalzinho, que ele fala que ele abraça o padrasto e diz obrigada, né? Mas esse cara, mas o meu pai era um nada, não prestava, né? Não era nada. Naquele momento, né, lá para trás, né, talvez a mãe tivesse essa falta, olhar no olho, a mãe não tivesse tempo para olhar para ele, ou para olhar, quer dizer, talvez isso estivesse lá atrás, latente, e combinou na entrada de um outro parceiro, de um outro homem. Pensei nisso, nesse processo, né? E essa angústia vivida por não saber, né? Viver coisas que não se sabe, essa vergonha, e de encontrar alguns médicos, né? Que tem medo de dar o nome esquizofrenia e botar aquele carimbo, né? Na pessoa, e dele não falar. Quando ele caiu, né, de lá de cima,
né, que se matou, me deu a impressão de que ele caiu para sempre. Quando o padre falou para ele se confessar, é falar sobre o que você sente. Como se você falasse, né? Me falta a palavra agora. É falar sobre você e o que você sente. E se declarar, vamos dizer assim, se declarar, né? Você fala os seus pecados e aí você pensa sobre eles. Então, me juntou isso e o caiu para sempre, caiu, e quando ele chega lá, eu pensei, ele não está em surto psicótico, mas ele está num colapso, né? Ele está colapsado ali, ele não está surtado naquele momento, mas ele está colapsado, tipo, senti, fui, sou isso. E à medida que ele vai no discurso da escola, eu achei muito interessante, porque aquela freira não queria deixar ele falar. E o padre olhava para ela e falava assim, deixa, é o poder do bom, né? Vamos usar essa palavra do bom, né? Deixa ele falar. E naquele momento ele assumiu quem ele era, do jeito que ele é, e eu vou ser aquilo que eu sou, da forma que eu sou. Então, eu achei muito, mas muito, muito, muito interessante esse filme, muito. Nesse sentido. É uma retificação subjetiva, né? Quando ele está ali para receber o diploma, que ele vai lá enfrentar aquela realidade, e o padre fala, deixa ele falar, e através da linguagem, ele está vendo lá, a fumaça está entrando, né? E está comendo todo mundo, mas ele consegue, através da linguagem, através quando ele assume, né? Retificação subjetiva, eu sou, ele admite para todos, porque ele já admite para si, mas ele não admite para o outro, para o grande outro, inclusive para quem ele amava, né? A Maia, que é a ilusão, né? E é interessante, porque quando ele se coloca nesta posição de, sim, eu tenho este problema, esta condição, eu tenho essa patologia em si, porque ele menciona, né? Ele fala sobre tudo que acontece com ele, inclusive, tadinho, ele tá mal vestido, porque ele não tá tão bonito quanto todo mundo, ele tá com aquela roupinha que ele saiu do hospital. Então ele tá tão desumanizado, entre aspas, ele está tão humildemente simplificado em sua essência corpórea, no contorno é ele, magrinho, bonitão, camisetinha, aquele rapaz tipicamente norte-americano, bem franzino, mas com aquela cara até angelical, né? Então, até o ator que escolheram passa pra gente uma vontade até de acolher, né? Porque ele fala, tadinho, ele tá sofrendo. E a gente, que é psicanalista, psiquiatra, psicólogo, a gente fala, não, peraí, vem cá, vamos conversar. Seja você. Agora, quando você pergunta sobre o latente, é uma pergunta deliciosa. Acho que sim. Representantes da representação, tá? Acho que sim, já estão lá. Os significantes já estão lá. Eles já estão. Digamos que eles já estão todos depositados no inconsciente, eu acredito que eles estão se acumulando. E, em algum momento, a clivagem vai acontecer, quando provavelmente vai acontecer o grande surto. Essa é a minha interpretação particular, tá? Então, eu acho que tá lá. Não é uma coisa que vai acontecer do nada. Ela tá lá. Eu acredito mas sim. Teoricamente, Fábio, a gente pode pensar que, dependendo da vida que o sujeito tem, a gente nunca descubra. Absolutamente sim. Né? Porque né, a psicose se resolve, teoricamente aqui, a resolução que leva à psicose se resolve no Édipo. Né? Então, o psicótico ele já era. Agora, assim, surtar, né? Tipo, só veria se necessidade houvesse, ou seja, ele tivesse posto novamente e na frente de ter que olhar aquilo a qual foi recusado, que é a possibilidade da castração, a possibilidade desta mãe ser castrada. Né? Vocês então, lembram de... não, desculpa, continua, perdão, desculpa, falei. Não, então, assim, tipo, latente, até a própria neurose patológica, gente. Sim, claro. O Freud mesmo diz, vamos parar de ficar enchendo aí, né, falando, é endógeno, é exógeno. Se, na verdade, a gente tem pessoas que sucumbem e tem outras que não, com causas muito similares, né? E daí você falar assim, então a culpa é do sujeito. Ele fala assim, isso daí é uma coisa de a gente falar, a culpa é do meio, a culpa é do sujeito, a gente não resolve nada. A gente tem que ver o que está aqui e pensar, mesmo que tinha, é verdade, ele fala, tem uma questão do meio que propicia aquilo que já estava latente de vir a ficar manifesto.
Mas a gente não pode esquecer de que, dependendo da vida que essa pessoa tivesse, o meio que ela coabitasse, ela podia ter essa latência o resto da vida e nada ter acontecido. Sim. Quer ver um exemplo divertido? É assim, que eu digo divertido entre nós todos aqui, psicanalistas, psicólogos, psiquiatras pensantes, tá? E admiradores das teorias, tá? Schreber. Por que eu digo Schreber? Você tem um livro dele incrível, que o Freud vai lá, não era um caso do Freud, vocês sabem disso, né? Ele pegou o livro, examinou o livro, que era o livro fashion da época, tá? Vamos pegar o livro fashion da época, ele pegou e decupou e traz a psicose pra gente. Mas vocês sabem que o Schreber, aquele livro tem um final, e o Schreber, não é que ele se cura dos episódios. A psicose não se manifesta mais quando ele muda, parece que de cidade. E esse deslocamento geográfico favoreceu a possível cura dele. Nunca mais houveram desenvolvimentos psicóticos ou surtos. Isso é muito interessante, tá? E realmente é o que aconteceu. Ou seja, há uma mudança, acontece algo e a gente não sabe mais sobre o andamento da psicose, ou sobre o tratamento, ou sobre os surtos que poderiam ter acontecido. Nunca mais soubemos de nada. Interessantíssimo, porque não aconteceu. Então, vejam só que interessante. Existe um momento em que realmente, como o filme mostra, as coisas podem mudar. As coisas realmente podem mudar. E aí, pessoal, vamos abrir, Fabi, já que agora teve essa colaboração super bacana agora, que deu para a gente, balançou aqui, foi uma delícia. Tem, Augusto? Obrigado. O Augusto que está coordenando aí. Eu fiz uma anotaçãozinha aqui, que o Freud, ele, sobre a sua psicoterapia, no qual Freud afirma que as psicoses são impróprias para a psicanálise, né? Ao menos tal como tem sido praticado até o momento dele, né? O principal motivo levado por Freud para tal contraindicação é que na psicose há um abandono das relações objetais. Porém, Lacan ele já ensina que a psicose é isso diante de que o analista não deve recuar em nenhum caso. Eu pergunto aí, passo a palavra para vocês, como tratar psicanaliticamente a psicose, né? Porque Lacan ele ensina que na psicose nós seremos um secretário do alienado, né? Como seria aí para nossos amigos assim, secretariar o alienado? Porque assim, na forma tradicional da associação livre, na psicose não dá, né? Senão ele vai surtar, né? Pode entrar em crise. E como fazer essa construção de um novo significante que faça essa marca? Porque o neurótico é o nome do pai, né? Na psicose for acolhido o nome do pai, é a falta do nome de pai. Como seria essa reorganização do imaginário e dessas invenções psicóticas para que os sujeitos tenham uma vida, digamos assim, normal? Normal, eu não sei quem é, viu, César? Me apresenta essa pessoa normal, que é normal. Normal ninguém forma, né? Que normalidade é uma patologia, né? Mas eu digo assim, siga a sua vida, né? Uhum. Consiga fazer esse enlace aí com esse novo significado. Pronto, no caso do filme, eu acho que a forma dele criar esse nó que amarra o simbólico e o imaginário que ele achou foi na culinária, né? Sim. Uma forma eu dele também se amarrar, achei, né? Foi um operador simbólico importantíssimo. Eu passo para vocês. Agora... Enquanto eu cozinho... Espera só um pouquinho, eu vou falar vou responder só a pergunta do Augusto, daí você já fala. Olha, o padre faz uma coisa que é fantástica, né? Porque quando o Lacan diz, nós somos secretários da alienado, ou seja, você não entra em discussão com o psicótico falando, você está viajando, né? Ou você faz aquelas invertidas que você faz com o neurótico, porque não funciona, né? E pode colocar a pessoa em surto, isso é certo, né? Então, o padre faz uma coisa que a gente falou brincando aqui, mas veja só, eu entendi aquilo e foi suave, tranquilo, porque o padre respondeu exatamente aquilo, quando ele diz, então fala com Deus, né? Porque a minha tá bem zoada, né? Esse propósito que ele tinha para a minha vida, né? E ele fala assim, não, fique tranquilo que eu vou falar. Né? Fique tranquilo que eu vou falar, é isso.
né? Porque o psicótico vai te trazer uma demanda e você tem que... Tem um outro filme também, que é do Pat Adams, que eu achei bárbaro, porque a gente vê um paciente lá que é psicótico, ele não é psiquiatra nem nada, né? Ele está fazendo medicina, né? O Pat, né? E o rapaz, ele fala assim, que ele queria ir no banheiro. Ele falou, por que você não vai? Ele falou, não, porque tem os guaxinins aqui, né? E não tinha um guaxinim lá, né? Aí, o que o Pet faz, né? Ele vai falar assim, não tem nenhum guaxinim aqui, né? Você tá vendo coisa, né? Ele diz o quê? Ah, calma aí, então. Daí ele pega e vira a cama, faz um forte lá, né? E finge que tem uma espingarda. Daí o cara também finge que tem uma espingarda e eles começam a atirar, né? Daí ele diz, tem uma hora que ele diz assim, matamos todos, né? Aí eles liberam essa passagem para o rapaz, né? Ir no banheiro. Então, tipo, não há outra forma de trabalhar com o psicótico se você não participar do universo dele, né? Até que esse universo ele mesmo vai perceber em algum momento, igual o Adam fez, né? Tipo, não é real, né? E vai começar a questionar o que é e o que não é real. E ele vai começar a isolar isso. O Schreber faz isso também. O Schreber tem um momento que ele, inclusive, fala para o juiz, não, tudo bem, tal, mas eu posso fazer tudo isso, né, no particular da minha casa e eu posso continuar trabalhando. Uhum. Porque, de fato, é verdade. Não sei se vocês perceberam, mas ele é super inteligente. E, assim, a mente dele tem capacidade de fazer várias coisas mesmo. Só que tem uma parte dela que ela... Ele tem que entender, né, essa parte que alucina e até alguns tipos de delírio que ele tem, porque ele vai conviver com isso. Não dá para transformar um psicótico neurótico. Mas, assim, não é porque quando a gente fala de irreversibilidade da estrutura, porque aqui a gente está falando disso, estrutura, né? A estrutura é irreversível, gente. Mas o modo de economia psíquica, ele é maleável. Então, como você se relaciona com a coisa, né, com a sua estrutura, isso é maleável. Agora, a estrutura em si, não. Nenhum psicótico vai se tornar neurótico, né? Eu posso falar isso, inclusive, também do autismo, né? Nenhum autista vai se transformar em neurótico, né? Agora, ele pode aprender a viver com aquilo. Aqui vou dar um exemplo bem grosseiro, tá, gente? Mas eu acho que para a gente visualizar a coisa fica mais fácil. Veja só, qualquer pessoa que tem uma deficiência física vai entender, mesmo quem é canhoto, né? Hoje tem mais coisas, né? Mas no passado é horrível, né? Todo mundo que é canhoto tem deficiências físicas, ou seja, foge do padrão pelo qual a sociedade foi criada. Então, assim, a gente tem mouse, né, para pessoas que são destras, a gente tinha cadeira as carteiras de escola que era para destro, tesoura, vocês sabem que a força que você coloca, os músculos, etc., são feitos para destro. Hoje você compra tesouras para canhoto, porque quem é canhoto e usa aquela tesoura começa a ter um problema aqui. Vocês falaram com o fisioterapeuta, eles vão te explicar, né? Porque não é feito para canhoto, né? Você consegue usar, mas não é feito para você. Então, quer dizer, a sociedade ela foi adaptando algumas coisas. Quem tem deficiência física, por exemplo, é paraplégico, hoje temos a cadeira de roda, né, e etc. Tem hoje acessibilidade, né? Por isso que se luta tanto para isso, porque a sociedade foi pensado para quem lembra lá daquela tal curva de Gauss, né? A sociedade foi pensada para quem está dentro desta curva. Qualquer pessoa que saia para fora dessa curva vai ter algumas dificuldades, né? Hoje se fala mais de inclusão e etc. Então, estão se pensando para quem está fora da curva, quem não responde a esta curva de Gauss e etc. Mas é um trabalho, né? Então, e a própria pessoa que tem alguma deficiência, ela tem que fazer adaptações. O cego tem que aprender a ler braille, se ele quiser ter acesso à literatura e etc. O surdo, para se comunicar, ele aprende Libras, né? Então, quer dizer,
a gente tem algumas coisas, né, que são pensadas como adaptações. Quem tem esquizofrenia, a gente tem que entender. Eu tive uma paciente que é esquizofrênica, que ela sabia quando ela ia ter surto, e vocês vão perceber isso, que sempre aparecia alguma coisinha antes, né? Esses personagens aí que defendiam ele, ia lá e falava assim, tá na hora de a gente ir embora. Essa minha paciente, ela dizia o seguinte, ela dizia que ela via como se fosse uma rachadura, né? É uma rachadura mesmo, ela via assim, tipo, uma rachadura e começava no chão, assim, como se rachasse, olha só que loucura, né? A gente pensar, como que seria isso, né? Ver isso. E ela sabia que se ela não avisasse, pedisse ajuda e etc., aquilo havia uma força, como se fosse uma força que puxava ela para perto daquela rachadura. Se ela entrasse na rachadura, aí ela perdia toda a noção do resto, né? Então ela pedia ajuda. Ela pedia ajuda, ligava para alguém, sabe? Avisava, olha, eu não sei quanto tempo mais eu consigo segurar, né? E daí, então, ela era assistida, tal, e, né, daí todo mundo que convivia com ela ali, ela era casada, viu, tinha emprego e tudo mais. Todo mundo sabia. O chefe dela sabia, as pessoas que trabalhavam próximo a ela sabia, o marido sabia, os filhos sabiam, né? Todo mundo sabia e sabia como ajudá-la. E é isso, viu, gente? Não adianta querer mandar. E você fala assim, mas não vai ter estigma? Mas as pessoas que te amam aceitam. E é isso que você precisa, bem. O resto, ó, falar um palavrão aqui, não vou falar não, tá gravando, né? Mas é isso, né? Que se feche. Fala aí, Fábio, pode responder. Não, a Lilian queria falar alguma coisa. Lilian, você está por aí? Eu fiquei pensando, né? E até eu já estudei, enfim, estava querendo trocar ideia. O neurótico, ele consegue recordar, né? E através da recordação, ele vai elaborando. O psicótico, não. Ele atua, ele precisa atuar, né? Então, no atuar, que era o que ele fazia? Ele atuava e, em cima disso, ele vivia aquilo. E quem estava ao redor dele ia vivenciar. E você, Fabiana, lembrou, assim, primorosamente o filme do Pat Adams. Foi um dos primeiros filmes, eu posso dizer assim, que essa cena salvou a minha vida numa ocasião que eram duas meninas gêmeas, uma delas dizia que tinha barata, enfim, uma colega dizia que não, que não, que não, eu era cruazinha, bem novinha na minha atuação de pedagoga e psicopedagoga, e eu lembrei do Pat Adams, esquilos, matamos todas as baratas e acabou ali. Então, é isso, atua. E à medida que ele vai atuando e a gente vai trabalhando, e com isso, né, ele vai conseguindo trabalhar e elaborar até o ponto de que depois, mais para frente, alguns sim, outros não, já, como ele perguntou, o padre existe? Existe. Vai que existe. Então, assim, eu acho que é uma coisa que, para a minha vivência, para mim foi muito importante e ele vai atuar e a gente vai ter que aguentar. Tem gente que aguenta, tem gente que não aguenta, né? E entrar no jogo, em algumas vezes, né? E também manter uma certa distância, às vezes, porque, às vezes, o bicho vai pegar e se falar, você matou meu pai, aí o bicho vai pegar, né? Então, eu acho que é um pouco por aí, eu penso assim, né? Quero trocar com os colegas aí. Sim, muito bacana essa atuação. A atuação é muito importante dentro desse mega campo da linguagem. E dentro do campo da linguagem, eu pego esse gancho teu, Lilian, porque, na verdade, eu acabo lembrando de um grande psicótico brazuca, é o Arthur Bispo do Rosário. E se vocês colocarem na internet para conhecer o Arthur Bispo do Rosário, vocês vão ver que ele produzia roupas incríveis e maravilhosas, roupas ritualísticas. Ele era um artista exímio, ele era maravilhoso. E a produção dele em roupas, né, é extremamente intricada, dedicada, cheia de mensagens, cheia de orações, cheia de palavras mágicas. Era uma sublimação sem precedentes. Teve uma exposição recente aqui, da Arthur Bispo do Rosário, em São Paulo, acho que no Espaço Itaú. Foi maravilhosa a exposição, porque se você vai ver as peças que ele fazia,
que são inúmeras, você fica impactado pela criação dele e você sabe que ele era um psicótico de primeira categoria, vamos dizer assim. Não tem, tá? Mas só para falar que era um psicótico super-herói, entendeu? E um sublimador. A sublimação mantinha ele numa determinada paz relacionada às possíveis possibilidades de surto dele, porque ele tinha surtos um pouco violentos, tá? E aí é que realmente o bicho pega, com toda a licença e a Lília, né? Porque quando tem o surto violento, quem é que vai atender? Quem é que vai resistir? Quem é que vai suportar e sustentar uma sessão com esse estilo de problema, entendeu? Isso realmente é perturbador para alguns psicanalistas, para alguns psicólogos e para alguns psicoterapeutas ou psiquiatras, porque precisa estar acostumado mesmo em lidar com essa sintomatologia, porque ela é surpreendente. Fazer parte do simbólico e do imaginário é uma grande saída, tá? Mas trago boas notícias, eles simbolizam sim. Quando eles estão medicados, eles simbolizam bastante. E é importante que eles estejam medicados e respeitando a medicação, porque o menino lá começa a jogar o remedinho fora no filme, a mãe acha o remédio lá na jardineira depois. Por quê? Porque ele não quer perder a simbolização dele, que era através da comida. Ele é um artista da comida, né? E aí depois ele perde todos aqueles sentidos e faz aquela comida cheia de canela que quase intoxica a Maia, que é a ilusão, né? Que na verdade era bem real. E assim, é muito importante você notar que a maioria, a grande maioria dos psicóticos simbolizam muito bem em termos de música, poesia, linguagem, seja lá qual for, mas eles produzem muita arte, e a arte é sintomatologicamente passível de trazer paz. É muito importante isso. Reparem nos grandes artistas internacionais que talvez tenham sido psicóticos, artistas contemporâneos, artistas plásticos, mas eles não chegaram a sintomatizar uma psicopatologia por sempre estarem criando. E aí, poxa, Freud, por que você jogou fora o seu texto sobre sublimação? Porque esse texto é um que ele não quis publicar, né? Ele jogou no lixo. Se alguém achar, por favor, vamos publicar, pessoal, vamos traduzir. Que ele jogou fora, esse texto é muito bom. É isso que eu tenho a dizer. Vou complementar também a pergunta do César, ou Augusto, né? Tem uma outra coisa que acontece aí, que também o psicanalista se oferece, né, nesse lugar algumas vezes, né, de manter essa presença que faz vez desta função, este barramento, né, vamos dizer assim. O padre faz isso algumas vezes, né? É engraçado, né? Em nome do pai, né? A gente vai falar em nome do padre, né? Metáfora paterna, né? Mas ele faz, você vê assim, quando ele faz o gesto, né, para a mulher lá, né, para a madre, né, a irmã lá, deixar ele falar, né? Então ele dá essa autorização, porque você sabe que o nome do pai, ele causa castração, né, simbólica, e isso faz com que você perca uma ilusão de completude ali, né, com aquele objeto de desejo, né? Aquela ilusão de que um dia você foi o falo, né? Mas e você tem que abrir mão desse desejar, né, a mãe. Mas, porém, ele também cria para você uma autorização, ele te autoriza todas as outras, né? Ele fala assim, ó, esta não, ele dá um limite, né? Esta daqui não. Mas você está autorizado a procurar as mulheres que você quiser. Na menina também, esse nome do pai diz, né? Você está autorizado a ser esta mulher, né? E a ter os homens que você puder, né? Enfim, mas ou te autoriza para a vida, né? Para você ser quem você tem que ser, né? Tipo, a fazer quem você tem que, a fazer o que você precisa fazer para ser quem você quer ser. Né? Vai sabendo que você tem um limite, tem alguma coisa que não dá. Isso daqui não, né? Tem outras coisas aqui que a gente vai conversar, vai negociar, né? Falta, né, ao psicótico esse lugar, né, de ter o limite. Por isso que as coisas também invadem tanto o psicótico, né? Esse corpo dele é muito invadido pelo outro. E eu acho que ele faz isso, tanto nessa autorização, né? Quanto o Pat Adams também faz, quando depois do teatro todo que ele participa, ele diz assim, agora você, né? Agora todos estão mortos, agora você pode ir no banheiro. Então você vê assim que aparece, né, esses elementos, né, de tipo algo, né? Algo tem que acontecer. Ele teve que fazer uma ação, né? Que foi
se confessar para todos, né? Abrir mão daquilo, porque ele estava tentando ser normal, não sei se vocês repararam, mas ele estava lutando contra o fato de ser um esquizofrênico, ele não queria ser, né? Essa tentativa de ser normal, só queria ser normal, né? Fazia com que ele não levasse a sério a própria estrutura. O neurótico também, ele tem que se haver com a sua neurose. Porque enquanto ele não leva a sério aquilo, inclusive o próprio tratamento, e ele coloca tudo no... Não, hoje eu tenho reunião com não sei quem, né? Não vou desmarcar análise para não sei o que lá, ele não está se implicando com o problema dele, não é com o analista, não. O analista está se oferecendo como este personagem, né? A qual ele vai endereçar a sua implicação. Né? Inclusive, ele paga um passe, é quase um barqueiro, não é o barqueiro lá que tinha que pagar para te levar lá, te cruzar como que era o nome do rio lá, no Hades? Ou você ia para o Campos Elíseos ou para o Tártaro, lembra? Sim, eu só não lembro o nome do rio, eu não lembro agora. Mas era o Caronte, não era o Caronte o nome do barqueiro, né? Então, nós somos barqueiros. É isso. Gente, gostei da imagem, a imagem é legal. Você sabe que eu sou dark, eu adoro essas coisas. Vamos lá, turma. Pode falar também o que curtiu do filme, dúvidas relacionadas a tratamento, fiquem à vontade. Vamos lá. Tipo, a sorte está lançada, pessoal. Vamos lá, vamos elaborar aqui. Eu achei bem interessante já no final, né? Porque a gente vai percebendo vários detalhes ali, né? Digamos assim. Mas assim, achei interessante a postura do padrasto. Quando ele percebe que ele vai começar a ouvir uma voz, ele vai lá e fecha a porta. Achei que aquela parte, assim, né? Só fechou, né? A importância daquele padrasto na vida dele, né? Como esquizofrênico. De perceber que ele não estava bem, que ele estava indo para a voz, né? Achei forte esse pedaço. Só queria trazer isso. É muito bonito mesmo. Eu não vi o seu nome. Qual que é o nome Regina. dela? Regina. Viu, Regina? Eu achei interessante você falar desse pedaço, porque aí mostra como que é importante que as pessoas ao seu redor entendam qual é a questão que você tem, para que eles possam te ajudar. Porque ele saca, porque ele vai vendo, assim, que quando ele vai perdendo o olhar, né, que está direcionado à cena ali, né, e ele entra, né, naquilo e percebe, ops, ele está mudando, essa fisionomia está mudando, né, então ele já saca para onde está indo o olhar dele, que é fora daquela cena, né. Mas se ele não soubesse, ele podia achar que nem com a Maia no começo, falando assim, olha aqui para mim, né, você se distrai muito, né. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Uma parte que eu achei assim muito interessante e que a gente, no senso comum, acaba não notando a respeito do esquizofrênico, é a empatia para com os outros, né? Então, na cena que ele se sensibiliza ali com a condição de vida da Maia, que ele fica sentido ali porque a família passa por dificuldade, a gente não tem dimensão, né? Se um esquizofrênico tem essa noção, né, de realidade, de profundidade. Então, isso eu achei assim bem interessante, bem marcante, a gente ter esse contato, né? Boi preto isso é muito conhece bonito. boi preto? Não, você não acha, Fábio? Boi preto Oi? conhece boi preto? Não, é que eu acho bonito isso também, porque, na verdade, claro que faz parte daquele enredo de que a menina criou uma realidade, né? Ela ficava contando é bem misteriosa. Apesar de ser uma excelente aluna, onde ela compensa, dá aquelas aulas, ela faz aquelas chantagens com o menino no banheiro, lembra que ela troca nota, trabalho, ela tem toda umas artimanhas, ela é muito esperta, ela é muito inteligente, mas ele, quando vai lá na casa, depois que
que era óbvio que alguma coisa nesse sentido ia acontecer relacionado a uma luta de classes, né? Porque o rapaz é uma classe média americana normal e a menina já é uma classe um pouco bem menos abastada. Ela mora perto de um viaduto, numa casa que depois ele descobre que, na verdade, quando ele vai naquela casa que eles deixaram ela uma vez, eles descobrem que, daí o menino vai lá e fala, queria falar com a Maia. Não, a Maia é filha, né, do jardineiro, porque ele fala o sobrenome, e um reparador de telhado, algo assim, não é? E a moça que está na jardinagem diz que é o cara que cuida do telhado dela, e ele vai até lá, e o cara está acidentado, tem outros 2 filhos, a mãe, não sabemos, parece que não está lá, não sabemos se faleceu ou não, não me lembro desse dado, mas ela não está lá, e ele está lá comendo aqueles jantares requentados, né, é o que o pai está fazendo, tadinho, é um pai amoroso, ali é um pai amoroso, ele está cuidando dos filhos como ele pode, né, e aí ele se prontifica para fazer um frangão lá, né, e faz um frangão, e a Maia chega, e tem um frangão todo lá especial, e é lógico que ela vai oferecer uma resistência à entrada do Adam na realidade penível da vida dela, né, porque é penível, né, uma realidade palpável, ela está ali, digamos assim, numa situação extremamente pobre, né, dentro da sociedade norte-americana. Ela, inclusive, é uma bolsista na escola, e logo depois ela é pega, né, lembra que ela é pega, dá uma confusão enorme dentro do banheiro, o banheiro que, inclusive, dá nome ao filme, porque vocês têm que lembrar que todos aqueles escritos, aquela linguagem exposta, acusatória, na parede do banheiro, que dá o nome ao filme, lembrem-se sempre disso, e que geralmente aparece, lembra que tem aquelas coisas falando dele, Adam, se afasta do Adam, tudo mais, aquele é chocante, é uma alucinação que ele tem que é super diferente, lembra? Que é, de novo, que dá nome ao filme, que está todo espalhado por dentro do banheiro, né? E a gente sabe que os escritos em banheiro são uma linguagem muito divertida. Eu, por exemplo, sempre estou olhando, sempre estou fuçando. Você tem desde de linguagem erotizada até desenhos pornográficos que parecem arte contemporânea do Michel Basquiat, né? E até recadinhos e não sei o quê. E hoje em dia as pessoas ficam lá, o pessoal da limpeza fica se matando para limpar, né? Agora tem aquelas canetas Sharpie, o pessoal vai lá e detona com aquelas canetas dentro do banheiro e faz desenhos e deixa recados, entre em contato comigo, eu saio com a sua mulher, umas coisas absurdas, né? Tem uma perversão ali marcada, né, na parede do banheiro. E no caso do Adam, quando ele tem aquela visão toda, fazendo esse encaixe novo, né, ele vê as pessoas, todas as mensagens que ele recebe como lixo, né, porque ele não presta, ele não é nada, ele é doente, ele é esquizofrênico, cuidado com o Adam. Mas, voltando a falar um pouquinho aí dessa história bacana, dele estar em casa, é um ponto muito interessante, é um point de capitão do filme, né, que tem uma inversão ali, quando finalmente eles conseguem se entender por causa de um filme, que ele gosta de um filme que ela gosta, um filme bobinho que ela gosta, porque ela tem o DVD. Eu acho que aquele Nunca Fui Beijada, eu acho que é esse, com a Drew Barrymore, né, que é importante também. É um filme água com açúcar, mas é muito bonitinho. Então fica aquela coisa toda, né, daquela sedução, uma quase sedução, onde eu aceito você como você, não é problema, mas aí ele ainda não fala que ele tem uma condição e que ela precisa aceitá-lo. Se ele tivesse falado ali, com certeza ela tinha tomado partido e tinha falado, eu aceito a tua condição também. Acredito eu na minha fantasia de cinéfilo, tá, pessoal? Mas valeu, Mas gostei da assim, lembrança. Quando eu quero voltar. Os dois guardam um segredo, né? Os dois guardam um segredo de quem eles são, de onde eu venho e o que eu trago, né? A minha bagagem. Né? É uma bagagem uma troca importante de bagagem, que é muito que tem a ver com amor. Vamos trocar as nossas bagagens e vamos ver o que cada um sustenta e suporta. Isso é interessante, né? Cada um dá ao outro o quê? A sua falta. Exatamente. Então, legal, né? Bacana, muito bem colocado. Acho que a Regina ia falar alguma coisa. Eu ia colocar essa questão, quando você fala que ele está ali no banheiro, que as vozes, as letras e vão falando, ali é a voz dele ou é a voz daquilo que ele acha que está ouvindo? Eu acho que ali a gente tem acho que tem um efeito cinematográfico de narração, tá? Porque é só aquela coisa que o cinema traz pra gente para mostrar que está acontecendo alguma coisa. Porque eu me lembro que elas têm uma determinada movimentação e fica um jogo de câmera mostrando tudo que está ali, né? E assim, aí realmente me parece que ele está lendo e a gente está lendo o que ele está lendo e está lendo com ele e por ele, entendeu?
E aí aparece, sim, que a voz até surge, mas não surge a fumacinha, né? Eu acho que, eu não me lembro da fumacinha surgir, mas acho que tem um pouco a ver, sim. Uhum. Acho que tem, sim. Então, eu fiquei nessa dúvida porque não Uhum. aparece a fumaça. Eu falei, bom, Mas a se não voz está aparece a grave, fumaça, né? é, É, é a se não mesma aparece, voz, né? eu falei, se não aparece a fumaça é porque não é a voz, né, confusa, né, que aparece, a que ele está Ih, escutando, é ele mas mesmo. será que então a gente está esquizofrênico que nem ele? Não, eu acho que Não, tô ali brincando, tem um legal. efeito do delírio, né? Legal, Aquilo melhor parece delírio. mais um delírio, né? De É, tipo, ele um efeito alucinatório, é lógico, de visão, né? De ver nestas paredes, mas que é um efeito de delírio, porque lembra que quando ele entra a primeira vez, ele vê tudo ali, e ela fala assim, não se iluda, né? Tudo que você precisa saber das pessoas está escrito nesse banheiro. Né? Então, aqui, as coisas as quais as pessoas escondem estão reveladas nas palavras que estão escritas nessas paredes. Ela fala isso para ele logo quando ele entra a primeira vez naquele banheiro. Então, quer dizer, era lá que estaria também as verdades dele, que ele não quer, né, revelar. E pensa também, Eu pessoal, na fiquei pensando. simbologia. Oi, diga, perdão. Não, É eu ia vocês. falar, eu acho que é exatamente o que você ia falar. Por É, que o filme faz a relação com o banheiro? então, Não sei se você ia porque falar sobre isso. tem um secreto ritualístico de adolescentes lá nos Estados Unidos, tá? Literalmente, deixarem mensagens no banheiro, picharem os banheiros, porque é um lugar que você pode secretamente pichar e fazer as suas artes, as suas mensagens e fugir a tempo, porque as pessoas não ficam muito tempo lá. Primeiro, porque às vezes não é muito bem cheiroso. Primeiro, porque às vezes é frio. E segundo, que não é todo mundo que fica o dia inteiro vigiando o banheiro, né? Até porque as portas já são cortadas embaixo, então se alguém abrir a porta e tiver alguém fazendo alguma bobagemzinha divertida lá, vão ver que tem pares de perninhas ali, né? Então isso não precisa se preocupar que não vai rolar mais. Mas é um local que as pessoas podem deixar mensagens. As mensagens cifradas, desde cunho sexual, políticas reivindicatórias, bullying, desenhos falando mal de alguém. E o norte-americano, o adolescente norte-americano, usa muito dessa linguagem, sim. Então, para a gente, tem um significante, ou vários significantes, não tão fortes, porque a gente vê no banheiro outras coisas, né? E essas mensagens que eu comentei agora há pouco. Mas se você for, por exemplo, em escolas públicas, você vai ver os banheiros extremamente pichados e destruídos, e você vai ver as mensagens cifradas nos banheiros. Agora se encontra de tudo, se encontra adesivo, se encontra figurinha, se encontra gente falando eu amo o Neymar, sabe, seu coração, não sei o que, Beth ama Luiz, se encontra tudo lá. Me liga, faça o trabalho escolar, entre em contato comigo. Então, isso é interessante, porque ela tem uma mensagem a dar para a gente. Tem uma série de significantes na qual os adolescentes usam e abusam nos Estados Unidos, tá? Isso é muito importante a gente falar também. Costumidez. Mais alguém, queridos? Boa noite, boa noite. Estão me ouvindo? Tamo, Boa legal. noite. Então, eu me chamo Cristiana. Eu já vi que tem muitas pessoas que não são aqui de Teresina, do Piauí. E eu queria comentar só um pouquinho a respeito desse filme, que eu achei assim, um filme tão envolvente, tão emocionante, e apesar de os psicanalistas Fábio Bertolezzi, não é isso? E a Bertolozzi. e Fabiana Louro também, que já dissecaram todo o filme, deram uns esclarecimentos maravilhosos. Então, achei um filme tão forte, comovente, assim, fiquei muito feliz de ter a oportunidade de ter assistido a um filme tão interessante, um filme de uma inteligência e tão sensível também ao mesmo tempo, porque ele trata de uma doença que a gente não conhece com profundidade, né? Mas no filme ele se mostra de uma forma bem esclarecedora, que eu pude perceber. Ele vai mostrando como é que funciona a mente, né, de uma pessoa esquizofrênica, perturbada por aparições e alguns comandos, e, ao mesmo tempo, ele mostra de uma forma bem esperançosa, né? A gente tem uma esperança de que a cura vai chegar. Mas dois pontos, assim, me chamaram bastante a atenção, que é a cena em que ele aparece confessando para o padre, a questão, eu achei, assim, de uma questão tão ética também, e como ele se sentiu mal, né? Quando ele perguntou para o padre
com quem ele conversa, quando ele se confessa, e o padre só com você e comigo e Deus, né? E, ao mesmo tempo, ele coloca que ele não se sente bem porque a psiquiatra dele fala tudo para a mãe dele, ele não se sente à vontade com isso, né? Ele não se sente bem. O outro ponto que eu achei bastante interessante, que já foi bastante comentado, é como ele se sente bem quando ele está na cozinha fazendo comidas, né? É ali que mais me chamou a atenção nesse ponto é como ele mesmo relatou no filme. É ali que ele se sente ele mesmo, e isso é tão raro hoje, é tão difícil, né? Então, eu achei isso muito forte quando ele diz que eu me sinto eu mesmo quando eu estou cozinhando. Era isso. Muito obrigada. Nada, bacana. São pontos lindos mesmo, muito importantes, a sublimação e essa coisa de com quem que eu falo e para quem eu falo. Eu até brinquei agora há pouco, né, que é recordar, confessar, repetir, elaborar e rezar. Faltou rezar no final, né, adaptando o texto do Freud para uma religiosidade, né. Muito legal, bacana, muito interessante mesmo, são pontos muito bonitos, sim, sim, muito bonitos. Fabi, quer falar com a MacBook Air? Desculpa, é a Cristina, né? Acho que a gente comentou essa parte, né? Já. Uhum. Eu também achei adorável essas duas partes, mas a gente já comentou sobre elas, né? Tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta, fazer algum comentário? Vamos lá, queridos, vale tudo. Achei interessante essa pergunta que não me lembro, não me recordo o nome do rapaz que perguntou sobre como que lida, né, com o esquizofrênico. Eu lembro que na graduação o professor trouxe nessa questão da esquizofrenia uma vez, e ele falou justamente isso, que você precisa acreditar em tudo que ele diz, que é a verdade para ele. Uhum. Uhum. Da importância de você acreditar. E aí a Fabiana falou, né, de até pegar a arma aí, né, e fazer que está matando, tal, para ele vencendo, né? É uma forma dele vencer, dele enxergar de uma outra forma, dele adaptar, né, a uma realidade dele. Eu achei bem interessante isso. Agregou bastante para mim. Alguém colocou uma questão que eu li rapidinho aqui, que eu achei super interessante. Quer dizer, não era uma questão, dizendo que tem psicóticos que são acolhidos em determinadas religiões, né? E que, sim, é verdade. Isso acontece sim, tá? Mas a gente também precisa lembrar, e é muito importante, que em alguns momentos o transe religioso, né? Em algumas religiões específicas, não necessariamente quer dizer que a pessoa estaria alucinando, né? De acordo com determinadas religiões, existe sim a entrada de uma outra entidade, dependendo da crítica, dependendo do ritual, e aí a gente supõe que, né, dentro desta crença religiosa, o corpo da pessoa está sendo utilizado por uma outra entidade, por um outro espírito, algo nesse sentido, né? Não necessariamente que seja um psicótico acolhido, que seja uma pessoa alucinando, mas sim uma pessoa em transe, conectada a uma manifestação religiosa, tá? E que é uma coisa interessante também, até para a gente às vezes não confundir. Mas eu entendi que sim, tem psicóticos que podem ter algum tipo de manifestação. Também pode acontecer. Mas na maioria dos casos que eu tenho visto, né, eu acredito que a pessoa está num transe religioso, tá? Né, com alguma entidade incorporada, né? Aí tem a parte que ele ouve para matar sua irmãzinha, que na cabeça dele é uma ameaça. Ah, tá, interessante. Coisas arquétipos, gostei. Sim, coisas arquétipos. Mas pesado matar a irmãzinha, tem medo. Mas naquele Então, momento, gente, a menina nem tinha nascido, não sei se vocês perceberam, mas aquele lá era só o bercinho, tá? Tipo, não tinha bebê nenhum lá dentro. Quando ele chega no quarto, tem aquela cena que ele chega no quarto, sim, É. E aí o pai olha, o padrasto olha, né? Tipo, o que ele está fazendo aqui? E vai passando o tempo e as pessoas começam a mobiliar o quarto, né? Mas aquilo era só, uau. Na verdade, um drama, um suspense para a gente, né? Era um momento de suspense. O que ele vai fazer quando ele está entrando no quarto, mas a criança não tinha nascido ainda, né? Então é aquela coisa, né? Mas Interessante. isso já aconteceu. Isso já aconteceu, Sim. né?
Já Tem. aconteceram milhares de coisas Meu relacionadas a bem, isso. neurotiquinhos também, viu? Crianças normais querem assassinar os seus irmãos, viu? Sim, Não querem. esqueçam E disso. nem por isso são psicóticas, né? São só perversinhos polimorfos. São só perversinhos polimorfos. Ó, a minha irmã, quando era moleque, enfiou um monte de bala na minha boca e queria que eu engolisse várias balas ao mesmo tempo. Ela tentou me matar. Todo mundo sabe disso aqui em casa. Era um monte de bala soft, que era um perigo. Ela começou a enfiar na minha boca. Eu tinha acho que 1 ou 2 anos. Eu fiquei com a boca cheia de bala soft. Ainda bem que eu não engoli nenhuma. E ela tentou me matar. Hoje a gente se dá super bem, tá? E ela lembra disso até hoje. Outra coisa que eu achei interessante no Bem filme... colocado aí, né, Fabiana? É o amor fraternal. Outra coisa que eu achei interessante Ui. no filme é que o pai tira todas as facas, coloca a faca de plástico, e o quanto depois ele se sente bem quando ele tem, no finalzinho, que ele abre o jogo de facas dele na área dele. Eu achei Sim, bárbaro lindo, isso, lindo. e ele se estranha, porque é uma coisa muito, muito comum. Recolhe todas as facas, guarda tudo, e a pessoa às vezes não entende, né? Mas é uma possibilidade. Mas eu achei muito interessante isso dele olhar e falar, que é isso, né? O que é isso? Sim. Todas as facas de plástico, achei muito interessante. É bem interessante mesmo. Mas objetos cortantes, uau! Imagina, né, a situação dos familiares, de um familiar que ele é exógeno, porque ele veio depois, aprendendo a conviver com essa condição daquela família. E muito interessante, o pai fica, né? Claro, você já sabe, ele fica, ele tem até um filho com aquela moça bonita lá, com a mãe dele. Então, ou seja, ele fica. O outro pai não ficou por algum motivo X, mas ele fica. Isso é muito bacana. Ali vai ter um laço, assim, né? Na minha imaginação, se o filme continuasse, vai ter um laço de amizade maravilhoso, de respeito, amizade, apoio, acolhimento, muito bonito ali, muito bonito. Uma excelente suplência, né? Muito bacana. A sorte está lançada. Vou girar a roleta. Oi, posso falar Oi, aqui? boa noite. Boa noite. É que eu tive recentemente contato com um grupo chamado, não sei se você conhece, o trabalho dos ouvidores de vozes. Não conheço. Eu também não conhecia. Eu encontrei a pessoa que faz esse trabalho em Campinas num fórum na Unicamp. E depois eu acabei fazendo contato, né? Fiquei curiosa. Na época eu estava trabalhando numa residência assistida, né? Com pessoal com problemas de saúde mental. E eu achei muito interessante, porque é um trabalho, assim, eu ainda preciso ler bastante sobre isso, mas é assim, vamos dizer, uma mudança de paradigma, né? No tratamento com essas pessoas que ouvem voz e tal. Interessante. Eu sei que começou fora do Brasil, era uma paciente de um psiquiatra, e ouvia vozes e tal, e num dado momento, ela questiona o psiquiatra, né? Ela diz assim, você ouve a Deus? E ele diz que sim. Ela fala, mas então por que as vozes que eu ouço é doença? A voz que você ouve de Deus não é. O psiquiatra, diante desse questionamento, ele começou a desenvolver esse trabalho. Então, é um grupo que se reúne de apoio, né? Então, são pessoas que têm esse tipo de dificuldade, e eles vão sendo encorajados a falarem, a falar sobre essas vozes, a dizer o que eles ouvem, a conversar. É muito interessante o trabalho, inclusive tinha uma lá, que ela falou assim que uma coisa que, nossa, que livrou ela, se salvou ela de uma angústia muito grande, porque ela tinha necessidade de falar com as vozes e as pessoas vêm, né? Então, o que ela... ela traz isso, na época que tinha orelhão, né? Naquela época, ela narra que ela ia no orelhão, né? Punha lá a ficha e ficava falando com as vozes. E aquilo aliviava ela. E aí, no grupo, eles estavam falando assim, olha, uma coisa que a gente usa, às vezes, e agora que tem o celular, porque a gente fica falando na rua, o povo fica tudo olhando, né? Então, eles põem um fone de ouvido e fica falando no celular.
Aí tinha um outro que disse assim, olha, às vezes eu estou no trabalho, a voz vem, né, querer me interpelar, e eu falo, olha, agora não, agora eu estou trabalhando, à noite, quando eu chegar, a gente conversa. Então, é uma coisa muito interessante, chama Ouvidores de Vozes, já tem em vários lugares da Europa, aqui no Brasil, acho que vale a pena fazer contato. É uma quebra de paradigma, né? É um Nossa, outro jeito de adorei. tratar. Vou Muito dar uma olhada legal. nisso. Agora, eu gostei Tem também dessa muitos história. vídeos, Ó, viu? Tem agora vários não, hein? vídeos. Agora não falo. À noite a gente conversa, mas que neurótico delicioso, né? Ele controla bem a voz, né? Agora eu estou Muito trabalhando. Ó, meu interessante. chefe está aqui. Depois a gente continua à noite, à noite. Muito legal Quer dizer, eu mesmo. achei muito interessante, né? Essa coisa do Sim. celular também, né? Eles falando como que é difícil, né? Porque o outro olha, vai, né? Está falando sozinho, andando Então, mas ó, sozinho. você vê que é sempre em relação ao olhar do outro. O olhar Eu do sei, outro. quando eu estou com os meus 2 cachorros andando, eu começo a conversar com eles, as pessoas me olham. Eu gosto de conversar com os meus cachorros, com licença. Gente, eu falo sozinha na rua desde que eu me conheço por gente, mas não estou falando com voz nenhuma, não. Eu mesmo me critico, daí depois eu falo assim, não, mas não é por aí também, né? Daí eu fico conversando, eu e as minhas instâncias, né? Eu lembro que a primeira vez, uma das primeiras vezes, assim, né, desses processos de análise, uma vez eu estava sofrendo tanto que eu falava assim, sabe o que eu sinto? É que é um grande reino dentro de mim e todo mundo está em conflito. Todos eles que moram aqui no reino querem coisas diferentes e eu não sei o que fazer. Porque assim, Fabi, é uma coisa interessante, porque eles falam o seguinte, né? É o que eu ouvi, né? Que todos nós conversamos com as nossas vozes, né? Tá lá o tempo todo, a gente está conversando com o pai, com a mãe, sei lá, né? A gente está nesse diálogo, né? E que o psicótico, esse diálogo, ele vai para a realidade, né? Para a gente fica dentro da nossa mente, não se materializa, né? No caso do psicótico, isso se materializa. Então, o que a gente precisa delírio. saber ler isso, né? Assim, ter esse entendimento, né? Porque isso vai trazendo o psicótico assim para uma coisa muito da nossa humanidade. Então, eles entendem que esse tipo de fenômeno é uma das formas da expressão da nossa humanidade no mundo também, né? Então é um olhar diferente, assim, eu achei, assim, bem interessante. Inclusive, Fabi, eles falam que o Jung era ouvidor de vozes. Mas, então, a tese do Winnicott, não sei se vocês sabem, mas o Winnicott fez uma análise, né, da personalidade do Jung, e ele dizia que o Jung era esquizofrênico. Eu tendo a concordar com o Winnicott pelo fato de que eu li as biografias do Jung, né, e teve uma que é ele mesmo que escreve ali com a Nietzsche Jafé, né? Foi uma que foi publicada pós-morte, inclusive, que ele deixou bem claro que ele queria que só fosse publicada depois, né, que ele morresse lá, que é Memórias, Sonhos e Reflexões, se eu não me engano, né? E o Jung conta passagens, né, da vida dele, de quando ele era jovem, quando ele era criança e etc. Isso sempre tem a época que ele fica lá naquela propriedade que é mais afastada, né, que era no campo e tal. Ele diz que todas as noites ele não só ouvia, como via, né, pessoas ali, né, como se fossem muitas pessoas, né, tipo, como fosse uma grande reunião, assim, que estivesse ali, né, e eles estavam passando por aqueles terrenos, etc. Ele nunca escondeu isso. Ele tem grande chance, inclusive até a técnica da imaginação ativa, talvez venha dessa capacidade dele, né, realmente de sempre estar falando com alguém. Né? Então, quando ele diz assim que ele se deu conta desse aparelho metapsicológico, mas a partir da visão junguiana ali, né, que vai ter esses arquétipos, né, e que construiria a nossa psique, etc., e que ele tinha esse contato. Quando eu tive contato com a minha ânima e tal, ele sempre propõe desta forma, com um desdobramento de que ele falava com eles, né? Que ele teve uma relação com as suas partes, né? Como se elas fossem, de fato, algo externo. Eu tendo a concordar, sim. E eu acho que isso
desmerece nem um pouco a obra dele. Eu acho que justamente a mente dele produzindo dessa forma teve capacidade de produzir uma obra tão magnífica e poder, por exemplo, entender tão bem, né, esses psicóticos. A Patrícia escreveu um negócio aqui sobre o trabalho da Anise, né, lá no Rio, e ela realmente trocou cartas, até conheceu Jung, né? Algumas das coisas que o Jung vai falar com ela, né, sobre esses desenhos, né, que os pacientes dela estavam fazendo lá, e como que isso daí tinha a ver com esse self, né, e a organização psíquica que ele estava fazendo, foi muito importante. Eu acho a Nise uma pessoa, assim, que, olha, é assim, sabe? São aquelas pessoas que passam pelo mundo e a gente fala assim, nossa, nós tivemos sorte, né, de compartilhar o mesmo tempo e espaço, né, com seres humanos assim tão fantásticos, né? Porque a ideia, Fabi, assim, que eles colocam, assim, o ouvidor de vozes, ele é muito maior do que as vozes que ele ouve, né? Então, é interessante, porque até eles comentam lá no grupo, né? Aquela voz que manda matar, aquela vai, né, que dá ordem. Até eles falam, a voz faz isso mesmo, mas a responsabilidade, ela não está lá, né? É quem vai executar que sofre, né? Então, eles vão fazendo assim um diálogo. Eu achei muito interessante isso, né? E assim, eu acho que depende dos casos também, né? Mas me parece que ajuda bastante. Não é um grupo de terapia, nem psicoterapia, assim, mas é um grupo de apoio, de ajuda, de acolhimento e que tem dado resultados, assim. Para mim, Maria das Graças, é um grupo que faz com que este psicótico tenha laço social. E se existe algo que cura o psicótico, vou colocar cura em aspas, porque não é o curar de se tornar ele neurótico, né? Mas que o faz possível dentro da sociedade, né? Porque permite o laço social. É isso, né? Ele poder pertencer. Então, tipo, eu já vi alguns vídeos desse pessoal, tem vídeos maravilhosos ali no YouTube, né? Com depoimentos, com história, né? E eu acho assim, o que eu tô achando aqui, tô adorando. Bacana, viu? E é um lugar assim que, gente, olha isso, você está sozinho, de repente, né, no meio de um monte de neurótico que não faz a mínima ideia do que está acontecendo com você, e você também não sabe porque você não se representa, né? Tipo, e de repente você encontra pessoas às quais você pode se identificar e falar assim, ops, tem alguma coisa acontecendo em mim, e começar a pensar sobre isso, porque no filme o Adam começa a pensar sobre a sua condição e o que aquilo é, né? E quais são as implicações? E ele perceber assim que tem pessoas que o amam, né? Apesar de, né? Tipo, isso que para ele era uma deficiência que o tirava do laço social, e o que falava assim, eu não posso fazer com que você fique comigo, né? Sabendo que eu não posso implicar isso a você, né? Eu vou ser assim para sempre, né? E ela fala assim, eu fiquei com raiva de você, não foi nem porque você mentiu, nem né, porque você me tratou mal, nem nada, eu fiquei com raiva porque você não me deixou decidir. Né? E é isso que os neuróticos também fazem, viu? Eles querem decidir pelos outros. Né? Então, quando você sabe a sua condição, confessa isso para o outro, você dá a oportunidade do outro decidir o que ele pode e o que ele não pode em relação a isso. Bom, está chegando o nosso horário, tenho a agradecer, vou passar para as considerações finais, começando pela Fabiana, e o nosso, que já está virando sócio da gente aqui também, e ao Fábio. Muito obrigado a vocês dois por terem aceito o convite, e o nosso cine, a cada encontro, fica melhor, mais rico. Obrigado a todos, uma boa noite a todos, e fica a palavra para você, Fabiana, as suas considerações. Acho que a gente falou bastante aqui, né? Não quero me alongar muito, não. Quero agradecer a participação, vi que as pessoas trouxeram coisas bem interessantes, né? Vi que o pessoal assistiu, né? É um filme bem bacana. Fico feliz, assim, de estar com vocês mais uma vez. Eu amo, assim, né? A arte. O cinema é né? A sétima arte aí é bom. Acho que ilustra muito a psicanálise, que é algo que requer muito da gente.
Quem estuda psicanálise sabe que precisa abstrair muito, precisa pensar, ter um pensamento complexo sobre as coisas, né? E ter, assim, a arte como algo que a gente pode utilizar, né, para apoiar a teoria, né, para ver, olha, a teoria na prática, assim, né, ilustrada, né? É maravilhoso. Então, muito obrigada, viu, gente? Mais uma vez. Fabinho? Pessoal, muito obrigado aí, pelo convite, foi uma delícia, o filme é muito bacana, já é um dos meus filmes preferidos, eu sou mega cinéfilo, adoro cinema, então eu já assisti esse filme mais de uma vez, para captar outras mensagens aí, para examinar melhor as coisas que vão acontecendo com o Adam e a sintomatologia dele. Foi uma delícia estar aqui com vocês, eu agradeço a todos que participaram, mesmo que ficaram quietinhos, não tem problema, eu espero que vocês tenham absorvido alguma coisa do nosso papo. Como eu tinha um professor que falava que era papo cabeça, que psicanalista fazia papo cabeça, faz mesmo, tá? Eu adorei, eu adorava papo cabeça e adoro papo cabeça, é uma delícia poder falar de cinema e arte com vocês. E muito obrigado aí pelas colaborações e pelas participações instigantes, tá bom? Boa noite a todos. Valeu, pessoal. Obrigado. Nós que agradecemos. Obrigada. Lázaro, quer falar alguma coisa, Lázaro? Apenas uma boa noite, nossa gratidão. Nós iremos postar depois no canal do YouTube da Escola Freudiana Seção Teresina, todos os nossos eventos, a gente faz a postagem lá. E sempre uma grande alegria receber vocês, ok? Estejam sempre visitando aí a nossa página lá do site, né, escolafreudianadeteresina.com.br, e vai acompanhando e participando aí com a gente. Tá bom? Obrigado aí, Fábio e Fabiana. Grande dupla sertaneja. A gente vai fazer outro show. É isso. Agora nós vamos pro show. Vamos pro show, Fabi. Agora a gente vai cantar. Agora a gente vai pro show. Um beijo. Obrigado, gente. Vamos saindo aí devagarzinho. Boa noite. Gratidão. Boa noite. Obrigada. Até a próxima.